Acho que nós encontramos um dos maiores vilões de séries dos últimos anos, hein? Jamie Egan é o nome do monstro. Além disso, muitas respostas, muitas mesmo, sobre os cabritinhos, sobre aqueles sons que os internos ouviam lá na sala de descanso, ainda a despedida do Burt e do Irving e até a resolução do que pode ser o final da temporada. E como tínhamos dito no último vídeo, o Mark vai ter que escolher entre a Gemma e a Halle. Vem ver isso tudo comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou Diogo Pedro e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Que episódio! Loucura! Muitas revelações! Tudo que nós tínhamos visto desde o episódio 1 da primeira temporada está se conectando. E se você acha que já entendeu tudo, fica aí até o final desse vídeo que a sua mente vai explodir por completo. E como você sabe, nós somos o canal com o maior número de vídeos sobre ruptura. E só com 3 meses de vida. Então, se você é fã da série, já deixa o seu like. E se ainda não está inscrito, se inscreve já, dá essa força pro canal. Vocês sabiam que quase 60% das pessoas que assistem os nossos vídeos recorrentemente ainda não são inscritos? Não dá, né, gente? Olha, eu prometo para vocês que vocês só vão ver vídeos aqui que nós acreditamos mesmo que faça sentido, tanto em análise quanto em teorias. E se já é inscrito, ativa as notificações aqui para não perder nada dos vídeos novos que vão saindo. Então, vamos direto para o vídeo de análise completa do episódio 9 da segunda temporada de Ruptura. E não esquece que esse vídeo vai estar repleto de spoilers e teorias, hein? E o episódio começa com a Helena nadando numa piscina olímpica privada, na casa dela. Sim, como tem dinheiro essa família. Além do visual todo dessa cena, né, que vamos combinar, é impecável. E assim, você sabe quando o povo tem dinheiro? Quando eles têm um cronômetro analógico na frente da piscina, né? E nós vemos ali nesse cronômetro que ela já está nadando há mais de 25 minutos. Que fôlego, dona Helena! Agora vocês lembram que nós falamos já muitas vezes nesse canal que nada do que nós vemos na série é por acaso? A transição aqui da cena dela nadando na piscina e ela andando no corredor é muito curiosa, porque mostra a Helena embaixo da água. Vai me dizer que não tem nada a ver com a escolha da Gemma lá no andar de testes, dizendo que prefere morrer afogada. Helena ou Gemma podem morrer afogadas no andar de testes. E isso certamente tem tudo a ver com Cold Harbor. A Helena sobe para o que parece ser uma sala, e nós descobrimos que ela mora ainda com o pai maluco dela. Poxa, Helena, até morar sozinha, utilizando moletom de Salve os Gorilas, é um upgrade incrível para você, né, minha filha? E aqui o Jamie comenta que hoje é um dia memorável. A Helena senta e pergunta se ele não vai comer, e ele responde dizendo que vai assistir ela comer. Que bizarro! E tudo vai fazer sentido a partir de agora. Como vimos no material promocional, a Helena corta o ovo cozido dela em 6 pedaços, em cima de um prato que agora para nós pode simbolizar a escolha difícil que o Mark vai ter que fazer entre a Gemma e a Halle. Mas nós vamos voltar a falar disso um pouquinho mais para frente, calma lá. Aqui, sob o olhar atento do seu pai, ali tomando um chazinho com cor de éter, a Helena come o ovo da forma mais formal possível, sempre tentando ter de alguma forma a aprovação e a validação desse abominável pai que ela tem. E ele observa ela comendo e solta um grunhido estranho de desaprovação enquanto passa a mão na xícara de um jeito no mínimo questionável. E aqui é importante ressaltar a forte presença que o ovo, a comida, tem na série. Seja no buffet de ovos que nós vimos na primeira temporada, seja agora na segunda temporada, no sonho que o Irving tem lá no episódio 4, onde nós vemos na tela diversas palavras, além do Egan, obviamente, diversas palavras que parecem ser egg. O Irving fechando o ovo dentro do livro. E mesmo na refeição preferida do Sr. Egan, que nós vimos lá no primeiro e segundo episódio da primeira temporada, que seriam 3 ovos crus e um copo de leite. E logo em seguida do Jamie desaprovar o que a Helena faz, ele diz para ela que preferia que ela comesse os ovos crus, se levantando logo em seguida. E aqui, como nós vemos a Helena soltar o garfo e o Jamie levantar, será que ele foi buscar os ovos para que ela comesse eles crus? Ou será que a Helena só perdeu o apetite? E aqui vale ressaltar que os ovos são normalmente associados à fertilidade, à renovação, à ressurreição. E é por isso, inclusive, que eles foram atribuídos ao feriado da Páscoa. O leite, além de ser o primeiro alimento, também é associado ao renascimento. Ou seja, o Jamie Egan aqui queria que a filha dele comesse algo ligado à fertilidade, é isso?
crua ainda por cima. Quão bizarro é isso? Mas calma lá que ainda vamos ter muitas bizarrices aqui pra frente. Depois dessa cena, nós vemos a Helena ir pra Lumon. E a sua expressão é muito infeliz, né? Cara, a vida dessa mulher é terrível. E vemos aqui ainda que a casa deles é praticamente do outro lado da rua. Tá, do outro lado da estrada, do outro lado do rio, do outro lado da torre de água, da Lumon. Eles moram praticamente em frente, no que dá pra gente considerar uma mini Lumon, né? E eu aposto que existe um túnel que liga as duas instalações. E mais uma vez nós vemos a caixa d'água da Lumon em foco. Nós vimos no jornal que serviu de prop no restaurante chinês onde a Helena e o Mark se encontraram, que a Lumon contaminou a água de Salt Snack. Será que estão colocando algo aqui na água de Kir também para contaminar as pessoas? Lembrando que não todos, mas uma boa parte dos arquivos que são refinados no MDR tem nome de lugares que possuem algum tipo de rio ou então alguma fonte de água. E que a própria Regab pediu para o Mark nomear uma barreira quando ele estava fazendo reintegração, vocês lembram? Após a abertura, nós retornamos para aquela sala onde a Hayley acordou e foi feita a sua orientação no primeiro episódio da primeira temporada. E aqui o Miltic parabeniza a Eustice Huang pela conclusão no estágio Intertide. Isso mesmo, esse é o nome da Miss Huang. E ainda diz que agora a cama dela vai ser retirada da casa dos pais e enviada para um arquipélago norueguês chamado Svalbard, no Centro de Empatia Gunel-Igan, que é para onde ela vai ser transferida a partir de agora. Isso representa que a Lumon realmente está espalhada por todo mundo. E Gunel-Igan aqui aparentemente é mais um membro desconhecido da família Igan, né? E Gunel significa canhão em sueco. Já é a segunda referência sueca que nós vemos na série. Lembra do Grakapan? E olha que curioso, no troféu com a cabeça do Jamie Egan, aparece o ano da visão, que é o mesmo ano em que nós vimos as premiações da Cici no episódio 8. Ou seja, já passaram aqui muitos múltiplos de 9 anos, ou seja, os 9 princípios da Lumon, entre as premiações dessas duas. Agora que presente de grego, hein, Miss Huang? Vai lá pertinho do Oceano Glacial Ártico. Aposto que é o final da vingancinha do Miltic. Em seguida, como ritual de passagem, ele obriga a Miss Huang a quebrar o seu brinquedinho, o Aquaplay do Kir, e usando o troféu como arma. E enquanto o Miltic, como um carrasco, grita de novo, de novo, de novo, ela esmaga o brinquedo do Kir afogado. E eu queria era ver o Jamie Egan levar uma troféuzada dessa na cabeça. Será que o boneco do Kir que nós vimos no material promocional vai ter esse mesmo destino? De lá, nós somos levados até a casa da Gretchen e do Dylan, onde na TV aparece uma roda, uma espécie de engrenagem muito parecida com a que nós vemos em Lost. Lembram disso? Enfim, aqui nós constatamos que realmente a Gretchen trabalha para a cidade de Kir, como dispatcher do 911, do serviço de emergência. E ali, enquanto os dois se arrumam, ela confessa que beijou o interno do Dylan, deixando ele possesso e ameaçando se demitir da Lumon, já que ele não consegue garantir que ela não vai trair ele com o próprio corpo dele. E por mais bizarra que essa frase soe, é o que aconteceu, né? E ela até tenta se defender, dizendo que ele lembra como ele era quando os dois se conheceram. Mas não tem jeito. E eu continuo achando que o interno do Dylan vai ser ativado fora da Lumon de alguma forma, hein? Ou será que aquele beijo que nós vimos no material promocional foi a reação de toda essa situação que reacendeu a chama do amor entre os dois? E enfim, nós vemos o Irving. Temos o Irving de volta. Mas é por pouco tempo. Ele chega em casa e encontra o Burt vasculhando o seu baú de investigações. E sob o olhar atento do radar. E o Burt lê as anotações do Irving que dizem que a Lumon pode estar envolvida em assassinatos e desaparecimentos de pessoas e que o próprio Burt pode estar envolvido diretamente nisso, como uma espécie de agente da Lumon ou capanga. O Burt diz que eles não usam esses termos e que o vocabulário da Lumon é muito específico, sinalizando que o Irving acertou, mas errou aqui no uso das palavras. E essa cena é assustadora, né? O Burt realmente intimida o Irving e chama ele para dar uma volta. Na Lumon nós vemos uma imagem aérea que me lembrou diversas comparações e associações que os fãs fizeram da série, que dizia que a própria arquitetura da Lumon parecia aqui um útero sendo fecundado por um espermatozoide, aqui representado pela caixa d'água. E olha só, isso nunca fez tanto sentido quanto nesse episódio, hein? Lá dentro nós vemos que o andar de teste está praticamente vazio, sem movimentação. Somente ali com o Dr. Malcolm, um band-aid graças à cadeirada que ele levou, monitorando
usando a Gemma e o arquivo Cold Harbor pelo computador, e que está parado em 96%. E detalhe para essa tela que nós conseguimos ver o número do chip da Gemma, que é 280. E ele liga para o Drummond para reclamar que os números estão parados, e o Drummond faz a mesma coisa com o Miltic, dizendo para ele levar o Mark para dentro da Lumon porque a cota foi prevista para ser fechada hoje. Nisso a Hayley chega ao andar de ruptura e vai atrás do Mark, mas não encontra ele. Enquanto isso, a Devon leva o Mark para o meio de uma estrada para que possam encontrar a Cobell, e aqui o Mark parece estar mesmo muito mal. E até parece que ele não concorda muito com essa ideia, com esse plano de encontrar a Cobell e confiar nela. Agora, como é que a Devon sabia exatamente a localização para encontrar a Cobell? Exatamente onde sair da estrada, parece até que ela já fez isso antes, não acham? Muito estranho, mas precisamos confiar na Devon, hein? Afinal, a Devon nunca errou. Nisso, o Miltic liga e o Mark ignora a chamada. E vemos a Hayley invadir o escritório do Miltic e perguntar sobre o Mark. Afinal de contas, já fazem 2 dias que ele não vem. E da última vez que ela viu ele estava com o nariz sangrando. Ou seja, ela está preocupada e quer saber se ele está bem. E aqui nós vemos que o Miltic está sem moral nenhuma. A Hayley dá uma intimidada nele, comparando ele com a própria Cobell. E quando ela é chamada de Hayley R, ela pergunta se não deveria ser chamada de Hayley I. Por causa do Egan, claro. E ainda sai batendo a porta mesmo depois ele pedir para ela deixar aberta. Dali, Hayley! E o Miltic não tá valendo nada, né? Mas calma que isso aí vai mudar. Na sala de visitação familiar, a Gretchen conta para o interno do Dylan que falou com o externo e disse que os dois se beijaram. E que agora não vai mais poder voltar ali para ver ele, porque afinal de contas o Dylan ameaçou se demitir. E se o Dylan se demite, o interno morre. O interno fica maluco, se ajoelha, chora e pede ela em casamento com um anelzinho feito de papel, coisa mais fofa desse mundo. Ela pede desculpas e vai embora e deixa ele ali ajoelhado, gritando com a voz mais aguda que nós já vimos na série. Eu confesso que eu ri, mas foi com respeito. E essa história é muito bizarra, né? O Miltic só deu bola fora. Deixou o interno do Dylan e a esposa do externo dele se envolverem e se apaixonarem. E vai deixar por isso mesmo? Eu espero mesmo que ele faça alguma coisa para compensar essa lambança aqui no último episódio. Na kitnet do MDR, o Dylan conta o que aconteceu para Hayley e ela diz que os externos só sacaneiam os internos e que eles deveriam ir atrás do corredor preto que o Irving deixou as instruções. Aqui o Dylan reage super mal e diz que eles só estão ali embaixo por culpa da Hayley e compara aqui ela a Helena, dizendo que o Mark nem reparou que era ela lá embaixo. Cruel, hein? Lembram que ele já fez isso com o Irving lá no episódio 7, quando ele descobriu que tinha um filho? E enfim, a Cobell chega para encontrar o Mark e a Devon e diz que se o interno do Mark já tiver concluído o Cold Harbor, então a Gemma já está morta, revelando que a Gemma vai mesmo enfrentar a morte nessa sala Cold Harbor e que precisam esperar anoitecer para irem até o centro de partos da Mona, já que mesmo assim ainda é muito perigoso. Aqui o Mark dá uma piradinha com a Cobell e a Cobell até aparenta uma certa preocupação real com o Mark, perguntando se ele está bem e nomeia eles aqui como aliados. Olha, quem diria a Cobell? Ou seja, ela parece mesmo ter virado de lado. Até porque não vimos ela ir na casa dos Egans para tentar uma última ameaça. E ela ainda recomenda que ele ligue para o Miltic para avisar que não vai para Lumon e dizer que está passando mal, porque se o Miltic desconfiar, ele pode bloquear o acesso do Mark para Lumon, e aí acabou qualquer plano, né? E voltamos para Lumon e vemos a Hayley indo atrás das instruções e do desenho do Irving, lá na sala de descanso. Enquanto o Dylan aqui, sem caminho, sem rumo, sem lenço nem documento, decide pedir as contas, já que para ele nada mais faz sentido em viver ali dentro. Enquanto isso, o Burt leva o Irving por uma estrada e faz questão de dizer que ele nunca machucou ninguém, que o papel dele é levar as pessoas para um determinado lugar e lá não sabe mais de nada. E o Irving pergunta se é isso que vai acontecer hoje. O Dylan vai até a sala do Miltic e preenche a papelada para o pedido de demissão para o externo. Assim como provavelmente a Hayley fez lá no episódio 3 da primeira temporada. E o detalhe aqui é que o formulário pede para que ele preencha somente uma das opções como justificativa para o pedido de demissão e o Dylan preenche todos. Enquanto ouve do Miltic que aquilo é uma decepção e que aquilo fede a ingratidão. Qual é, né, Miltic? E a Miss Huang aqui pedindo desculpa, dizendo que ela podia ter facilitado melhor. Ele responde que ela não tem culpa e vai lá ficar à espera do elevador. Isso me faz sentir que a Miss Huang podia surpreender nessa reta final, né? Ela se tornou aqui um pouco mais afetiva, até criou empatia, né? Nós vimos isso já com o Mark no passado e agora com o Dylan. Podia ter sido interessante. Agora, será que depois das reformas que o Miltic fez no andar de ruptura, o externo não precisa mais aprovar a demissão do interno? Já que até o crachá o Dylan deixou? Ou será que ainda tem risco do externo não aceitar a demissão do interno e ele ter que voltar? Na sequência, nós vemos aquela cena que nós divulgamos no último vídeo do canal
sobre as imagens dos bastidores de gravação, onde nós víamos ali o Drummond conversando com o Miltic. E aqui o Drummond dá uma bela de uma mijada no Miltic, já que o principal e único praticamente, refinador que eles precisavam para concluir o arquivo Cold Harbor, que foi planejado para hoje, o Jamie está lá esperando. O cara nem veio para Lumon. E ainda diz que isso é culpa do Miltic. E depois dele pedir desculpa, o Drummond diz para ele simplificar as palavras. E que peça desculpa por ter utilizado palavras difíceis. Aqui o Miltic pede desculpas, mas provavelmente relembrando a sensação que ele teve quando ele se autopunia em frente ao espelho, mete o louco e manda o Drummond deglutir feculência. Que em simplifiquez vai comer cocô, seu Drummond. Dá-lhe, Miltic, agora sim! Sempre acreditamos que poderia haver uma redenção. Era difícil, mas enfim ela chegou. Dá-lhe, toma essa, Drummond! Ainda o Miltic dá essa, diz pro Drummond que o trabalho dele é gerenciar o andar de ruptura. Exigiu respeito e ainda jogou na cara, monossilabicamente pro Sr. Drummond, que se o Mark não foi trabalhar, a culpa é do Drummond. Na sequência, o Mark, enquanto fica de pé num cume ali, prestes a escorregar como se fosse o Kirigan, liga pro Miltic e diz que foi fazer exames por causa do nariz dele que tinha sangrado. E o Miltic diz que vai mandar um carro buscar ele porque ele merece todos os cuidados que a Lumon pode oferecer. Com isso, o Mark muda totalmente o discurso e diz que não tá doente, que ele só quer um dia de folga. E que precisa de descanso e que trabalho é só trabalho, assim como ele tinha dito para Cobell no episódio 9 da primeira temporada, vocês lembram? E aparentemente isso é quase uma palavra de segurança para eles, já que o Miltic dá uma quebrada com isso, enquanto olha para o seu quadro de iceberg e diz que tá tudo bem se ele prometer voltar no dia seguinte. O Mark diz que sim e desliga. E lá no episódio 9 da primeira temporada, a Cobell também quebrou quando o Mark falou isso para ela. Essa gente vive tão obcecada no trabalho que quando são confrontados com a realidade de que trabalho é só trabalho, eles se chocam completamente, né? E tivemos também aquela cena de bastidores de gravação que nós mencionamos também no último vídeo, entre o Burt e o Irving. Ali na estação em que temos a cena mais bonita do episódio. O Burt se arriscou para permitir que o Irving fuja, comprando aqui uma passagem só de ida para o lugar mais longe possível. E ainda orienta que ele não volte para Kir. E o Burt confessa para o Irving que fez a ruptura porque ele queria se sentir inocente de novo. E que o inocente dele, ou seja, o interno dele, acabou se apaixonando pelo Irving. O Irving, coitado, diz que nunca foi amado e que quer sentir isso, quer ter isso. E que, enfim, ele está pronto. Sendo um contraponto dele ter dito que ele não estava pronto lá na primeira temporada, com os roxinhos colados os dois. E agora é o Burt quem diz que eles não podem. Por fim, a vida não permite, né? Ambos querem sentir, querem lembrar do amor que eles sentiram quando eram internos. Quem sabe, quando a reintegração for possível, ou quando a Lumon cair, mas por enquanto esse amor vai ficar na saudade. Eles realmente são um casal pelo qual todos nós fãs unanimemente torcemos. E foi interessante aqui deixarem o fim deles em aberto. Quem sabe no futuro? E lembra que nós falamos, tanto na live quanto em outros vídeos, que algumas lacunas iam ficar em abertos e teríamos que ser nós a preenchê-las? Essa história do Irving é provavelmente a que terá mais lacunas em aberto, pois não acho aqui que a série vai nos dar todas as respostas. E olha que curioso, na saída do trem nós vemos o logo da Adirondack Railroad, que é uma empresa de trens cenográficos de Nova York, mas só como curiosidade. De volta na Lumon nós vemos outras despedidas, se é que nós podemos chamar assim. O interno do Dylan na sua iminente morte subindo o elevador, talvez aqui pela última vez, e ainda reforçado aqui pela posição dele na cena, como a pessoa em que Kira encosta enquanto segura a espada. A Miss Huang esperando o ônibus para o lugar mais frio e longe do mundo. Burt e Irving, que episódio cheio de despedidas. Na Lumon nós vemos o elevador para andar de testes descer. E vemos também que a Helena ainda está no MDR, tentando decorar as instruções do Irving. E nisso ela é surpreendida por quem? Adivinhem? Jamie, monstro do mal, Egan, que já chega chamando ela de Minha Helly, dizendo que ela enganou ele, fazendo referência aqui à noite da gala, em que ela se passou pela Helena naquela conversa que os dois tiveram no banheiro. Ela rapidamente esconde as instruções embaixo do teclado e fica surpresa com aquela bizarrice. E aqui, como aquela situação de que nada é por acaso, provavelmente o Mark vai encontrar essas instruções no dia seguinte quando ele for pra Lumon. E vai descobrir que é o único refinador no MDR. E outra coisa, esse ser bizarro chamado Jamie Egan estava lá no andar de testes e chamou o elevador para que ele pudesse subir até o MDR.
E provavelmente aqui ele estava monitorando a Halle pelas câmeras de segurança. Ele deve ter passado o dia todo se preparando para a conclusão do Cold Harbor, o que deve representar que talvez ele precise estar lá embaixo também, hein? E quando viu que não ia acontecer, porque o Mark afinal de contas não foi, subiu para o MDR para intimidar a Halle. Anoitece e o esquadrão Cobel von Mark se encaminham para a cabana do parto da Mona. E aqui nós temos mais informações da bizarrice toda que esse episódio foi. Vamos lá! Quando chega, a Cobel diz para a segurança que elas vão até o chalé 5, que é o mesmo chalé que a Gabi Arteta ficou, já que o chalé que a Devon ficou era o 6 e ficava logo ao lado. A Cobel ainda diz que a Devon é uma das do Jaime, ou seja, o Jaime deve mandar muitas grávidas para ali. Por que será? Porque ele é um tarado psicopata nojento. Mas calma lá, fica até o final aí que eu vou te explicar tudo. E aqui a Cobel ainda diz para a segurança que ninguém deve saber, ou seja, isso já deve ser habitual ali. E aqui nós vemos a referência ao episódio de After Hours de Twilight Zone, do Além da Imaginação, que nós mencionamos inclusive no último vídeo do canal. Estamos on fire, meus amigos! A Cobel diz aqui uma frase que parece ser a senha de acesso ao chalé. Senhorita Marcia White, 9º andar. Exatamente a informação da personagem para onde ela vai no episódio de Além da Imaginação. Que loucura! A guarda responde com um departamento de especialidades. E a Cobel devolve dizendo: eu estou procurando um dedal de ouro. Exatamente as mesmas falas do episódio de After Hours, o 34º episódio da primeira temporada de Além da Imaginação. A referência está feita, que incrível! Agora calma aí, vamos lá. Será que a Cobel já levou outras mulheres para ali anteriormente? Como é que ela sabia tudo isso? Eu acho que não. Acho que a Cobel foi uma das mulheres que foram levadas para lá, isso sim. O que reforça a ideia de que talvez a Helena seja mesmo filha da Cobel. Ou então que a Cobel tenha tido outra filha do Jaime. E o que explica o fato dela saber cuidar tão bem de bebês. Como vemos ela ajudar com a Devon na primeira temporada. Nisso nós vemos a transição do Mark de externo para interno dentro do chalé. Exatamente o mesmo chalé que a Gabi Arteta estava. E o interno do Mark acorda meio assustado, meio perdido. A Devon chama ele para ir junto com ela. Lembrando aqui que nós não sabemos como o interno do Mark foi desativado. O que pode representar que o que a Gabi fez aqui pode ter detonado a memória do interno. Já que depois do sangramento no nariz e que ele foi tratado pela Miss Huang, nós não vimos mais o interno. Ele acorda durante a reintegração com a Gabi e desde então ele não voltou mais para Lumon. E ele parece bem confuso e assustado, né? O Mark aceita subir com a Devon e ela diz que a Cobel só quer conversar com ele. E nisso nós vemos a cena bizarra da Cobel em frente àquela lareira. E que nós mostramos também no último vídeo, hein? Aqui a Devon pergunta o que o interno disse para ela da última vez que eles se viram. E ele responde: ela está viva. Sim, a última fala da primeira temporada, reforçando a nossa teoria de que talvez a segunda temporada termine com Quem é Você, que foi a primeira fala da série. Será? Com certeza nessa sala eles irão esclarecer tudo o que precisa ser esclarecido nessa série, ou seja, absolutamente tudo. E vocês repararam, primeiro de tudo aqui, a Devon parece um pouco diferente nesse episódio. Com certeza ela tem um plano, hein? Agora outros pontos muito importantes. Vem que eu vou te explicar como tudo que nós vimos nesse episódio 9 já estava na nossa cara desde o primeiro episódio da primeira temporada. Esse episódio não nos deu explicações diretas sobre o arquivo Cold Harbor. E provavelmente isso vai ficar mesmo para os 76 minutos do último episódio da segunda temporada, mas nos apresentou muitas outras respostas. E uma das motivações do CEO da Lumon, o Jaime Egan, também conhecido como Jaime Nojento Egan. Então vamos lá. Primeiro, ele deve ter criado aqui a bolsa Wintertide, o estágio Wintertide, muito provavelmente para encontrar meninas para que ele pudesse se relacionar com elas. E talvez engravidando grande parte delas. A Lumon era uma empresa de éter. E como vimos em diversas análises e até mesmo partilhada no nosso grupo do Telegram, o éter também era utilizado de forma recreativa em festas. As éter frolics, como eram chamadas. E que tem o nome aqui até de um temperamento, certo? Além disso, como anestésico, o éter era usado também em procedimentos médicos. E até mesmo, pasmem, para anestesiar mulheres que tinham dificuldades em ter relações sexuais, assim como também nos partos. Isso significa que o Jaime Egan usava o próprio éter nas suas abusadas, ressaltando até que o éter também tinha efeitos dentro das memórias das pessoas que utilizavam, que de alguma forma aqui isentava ele de problemas possíveis relacionados a esses abusos. E quando tinham algum problema, o Burt ou outras pessoas que faziam a mesma função do Burt levavam essas garotas para serem desvividas em algum
algum lugar. Até que então ele encontrou a Cobel, uma jovem estudante gênia que criou a ferramenta perfeita para ele. Ela criou com outros motivos, mas ele subverteu a criação dela, já que com o chip ele nem precisaria se preocupar em ser acusado de algo, pois as internas nunca conseguiriam ter voz, nunca conseguiriam acusar ele de nada. E mesmo provavelmente aqui engravidando a própria Cobel, e talvez aqui nós tenhamos um plot, de que talvez ela seja mãe da Helena, ou mesmo mãe do Mark e da Devon. O que vocês acham? E para angariar ainda mais cobaias, o que eles tinham? Uma clínica de fertilidade, gente, que era afiliada à Lumon e que chegava a centenas de mulheres lá tentando ter filhos. E que eles puderam analisar e estudar aquelas que tinham maior probabilidade para engravidarem e deixarem o herdeiro ideal para o Jaime Egan. Provavelmente um filho homem, dentro das características genéticas do próprio Kir. Depois eles sequestravam essas mulheres, forjavam a morte delas, assim como fizeram com a Gemma, e levavam ela para o andar de testes para se tornarem cobaias. Não só abusando delas como bem entendessem, mas gerindo os filhos de Kir. E isso justifica as frases do Dr. Mal, dizendo que ela está gerando um mundo, e também que ela pode ter sentido algo que ela nunca sentiu com o Mark, que ele pode ter presenciado isso numa das salas, já que ele pode ter presenciado um desses abusos do Jaime Egan. E o que explicaria o fato aqui da própria Halle ter ouvido dentro da sala de descanso aquela vez um homem resmungando. Provavelmente seja o próprio pai dela abusando de alguma cobaia em algumas das salas próximas à sala de descanso. E isso explica também aquela entrevista que nós vemos enquanto o Mark está em casa, em que a Natalie é porta-voz da Lumon, defendendo o fato de que uma mulher engravidou depois que fez o procedimento de ruptura. Deve ter sido o Jaime Egan. E agora, ainda na segunda temporada, os próprios bebês que aparecem na abertura da série e que foram solicitados para serem incluídos naquela abertura pelo próprio Ben Stiller em segredo, podem ser os diversos filhos do Jaime Egan, espalhados não só pelo mundo, mas também ali na Lumon. Isso significaria que talvez haja um andar, como o próprio Peter avisou, onde as pessoas não saem e vivem lá, criando crianças filhas do Egan. E isso explicaria o fato do Dylan ouvir bebês quando ele estava na sala de descanso. E os cabritinhos, gente. O departamento chamado Mamíferos Nutríveis provavelmente seria o departamento responsável por nutrir os cabritinhos para poderem ser o banco de leite que alimenta os filhos do Egan, que se tornam bebês sem mães que vivem na Lumon. Que loucura! E além de tudo isso que estava na nossa cara o tempo todo, o cartaz entregue pela CMI lá na primeira temporada falava em rupturas em crianças. É exatamente o que o Jaime Egan quer. Rupturar as crianças para que elas continuem sendo parte da seita sádica dele. E esse lance de procriar com as discípulas, embora seja algo extremamente bizarro, é relativamente comum em seitas religiosas. Gente do céu! E esse final, o Jaime Egan tarado nojento indo abordar a Halle, é muito bizarro. Ele se preparou o dia todo para o final do Cold Harbor, que ia acontecer com a Gemma. E como não aconteceu, ele subiu para o MDR e foi abordar a Halle chamando de minha Halle. Será que ele vai abusar da própria filha na tentativa de engravidar ela caso o Cold Harbor não seja concluído? Já pensou que loucura? Ele acha que engravidou ela e que terá o herdeiro Egan ideal, e no fim é filho do Mark, já que ele ainda não sabe que os dois ficaram juntos 2 vezes. Provavelmente ele não medirá esforços para que o Mark conclua o arquivo Cold Harbor. E por isso, provavelmente ele vai usar a filha como isca, fazendo com que o Mark tenha que escolher entre a Gemma e a Halle. Se concluir o arquivo Cold Harbor, a Gemma morre e a Halle vive. Se não concluir, a Halle morre. O que seria tão importante para o Jaime Egan que faria ele sacrificar sua própria filha afogada na sala Cold Harbor? Fim do episódio! Que episódio cheio de informações! Meus queridos, falta um episódio e eu não aguento mais essa ansiedade. Sem contar o que nós iremos ter que esperar até uma 3ª temporada. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E não se esqueça, hein? Se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.